A obesidade, o excesso de peso, geralmente é associado como um dos causadores da diabetes, como um dos fatores que estão por trás de que nós cheguemos a ter diabetes. Então, hoje eu vou falar sobre isso, porque essa é a queixa da maioria das pessoas que eu atendo, das pessoas que vêm buscar ajuda para a diabetes. E também é um dos problemas sociais maiores que tem hoje, principalmente no nosso país, né? Então, a obesidade, ela muitas vezes é associada a fatores genéticos, como má alimentação, ou também com a falta de exercícios. A medicina germânica, ela traz um novo olhar. A gente olha para a obesidade como algo biológico, algo causado também pelo nosso emocional. Então, a medicina germânica, que é a ciência que eu estudo, que eu pratico, ela explica a obesidade com um olhar diferente. É uma nova ótica, né? É um novo jeito de interpretar a nossa condição física e ela olha para a gente como um todo. Então, não tem como separar a obesidade da pessoa que tem o sintoma, né? Então, a pessoa, o que que está na pessoa? As emoções, os pensamentos, o jeito de ser, os hábitos alimentares, a vida sedentária, tudo isso está associado, sim, à causa da obesidade. Mas por que algumas pessoas têm mais facilidade de engordar do que outras? Eu, no passado, há muitos anos atrás, eu já fui uma pessoa obesa. Aumentei mais de 30 quilos em pouco tempo, cheguei a quase 90 quilos, né? Então, e depois eu emagreci de uma forma muito rápida, e só com a medicina germânica eu consegui entender o que tinha acontecido comigo. Eu não estava doente, eu não estava com sintomas físicos, mas sim eu estava com muitos sintomas emocionais. Então, oficialmente, eu não tive doença na época, tanto da obesidade como na época do emagrecimento, que eu fui de quase 90 quilos para quase 50, muito rápido, em pouco tempo, sem fazer dieta, sem fazer muita coisa. Só o que mudou esse meu estado físico foi o ambiente onde eu passei a viver. Então, a medicina germânica traz uma explicação para isso. Porque uma pessoa, quando ela muda de ambiente, sem mudar o hábito alimentar, sem fazer atividade física diferente, ela emagrece ou ela engorda, né? Então, hoje a gente vai fazer, estar trazendo um pouco sobre isso, como a nossa mente, a nossa psique, as nossas emoções estão interligadas, o nosso corpo, né? Então, se você também tem esse problema de aumentar de peso, pegue sua caneta, seu lápis e anote quais os sintomas que você percebe em você. A medicina germânica, o Dr. Hammer, quando pesquisou, ele identificou 4 causas biológicas do aumento de peso. A gente fala biológicas e emocionais, está interligado, né? Então, não são causas emocionais, não são causas genéticas, não são causas apenas emocionais, são causas que tudo está interligado. A nossa psique, a nossa mente, nosso corpo, eles sempre trabalham em conjunto para ajudar com que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida melhor. Esse é o objetivo do nosso corpo. O nosso corpo faz aquilo que precisa fazer para que a gente sobreviva e a gente é, consiga levar a nossa vida em frente, né? Então, se você ainda não segue o meu canal, faça sua inscrição. Eu comecei faz pouco tempo a fazer live aqui, então eu preciso de mais seguidores para que o YouTube me mostre para as outras pessoas, né? E também pode dar sua curtida, enviar para aquela outra pessoa que você acha que ela pode se interessar por essa forma de pensar, por essa forma de ver o próprio corpo, né? Então, a medicina germânica é uma ciência que foi pesquisada na Alemanha, na Itália, em outros países. Na Nicarágua, ela já é usada como medicina oficial. No Brasil, ela ainda é conhecida como Nova Medicina Germânica ou como as 5 leis biológicas. Por quê? As 5 leis biológicas
são o resumo da nova medicina germânica, né? Então, e a quinta lei biológica que explica é, que o nosso corpo produz obesidade para que a gente sobreviva, né? Então, eu vou trazer aqui sobre as quatro causas. Vou citar uma por vez e sempre lembrando que é um olhar diferenciado. Eu não vou estar falando de alimentos, de carboidratos, de açúcar, não. Aqui é a explicação do porquê o nosso corpo leva a criar mecanismos de defesa e o nosso corpo traz respostas dependendo do tipo do conflito que a gente está vivendo. O corpo cria gordura, o corpo cria excesso de peso para que a gente sobreviva, né? Então, ele tem épocas que a gente começa a reter mais líquido, começa a produzir mais gordura, ou também ele começa a eliminar. Tem aquele diabético que engorda, aquele diabético que emagrece. São as células adiposas que vão se acumulando conforme a necessidade da pessoa, conforme a situação que a pessoa está vivendo, né? Então, não existe acaso no nosso corpo. Nosso corpo sabe o que está fazendo. E quando o Dr. Hammer pesquisou a medicina germânica, ele descobriu, e também tem outras ciências que provam isso, né, que a gente, olhando para o nosso físico, para o nosso corpo, nosso modo de funcionar, que a biologia funciona igual como se a gente ainda estivesse vivendo no tempo das cavernas, né? O nosso corpo funciona de uma forma arcaica. O que quer dizer isso? Diante de uma ameaça externa, diante de uma ameaça de algo que ameaça a nossa vida, o nosso corpo reage como se a gente estivesse preso lá na caverna, ou se a gente tivesse saído de dentro da caverna e um leão estivesse rondando a gente, como se tivesse algo muito perigoso nos ameaçando, né? Então, olhando para isso que eu vou trazer aqui, com essa ótica, que o nosso corpo reage como se tivessem perigos reais, mesmo que os perigos não são daquele jeito que a gente pensa, do jeito que a gente entende, porque o nosso corpo interpreta aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está percebendo, né? Então, toda a obesidade, todo sintoma físico, emocional que o nosso corpo apresenta, ele vem das percepções que nós temos através da nossa psique, através das nossas emoções e através mesmo das sensações dos órgãos dos cinco sentidos, né? Então, essa medicina germânica, ela foi comprovada, estudada cientificamente através de tomografias na década de 1980 até 2017, quando o doutor fundador faleceu, mas a partir disso já tem outras pessoas que estão pesquisando, que já estudavam, já pesquisavam junto com ele. Então, é uma ciência que já é comprovada e continua sendo aprofundada até hoje, né? Então, vamos lá, as quatro causas, né? São quatro as causas específicas. Eu vou ser bem resumida aqui. Eu tenho outros vídeos mais antigos, em outros vídeos eu falo também um pouco sobre cada uma dessas causas, né? Mas, por exemplo, sobre os conflitos dos coletores renais. O que são os coletores renais? O nosso corpo, ele tem um rim. O rim, ele é responsável por filtrar todo o líquido que passa no nosso corpo. O rim, ele tem todas as ramificações que se espalham pelo nosso corpo, né? O rim são só duas pecinhas que estão aqui atrás, que doem quando a gente tem problema de conflito coletor renal. Eu tive muita cistite, muitas infecções urinárias por muitos anos até eu chegar na diabetes, né? Então, os conflitos, os coletores renais, é o nome que é dado ao rim e todas as ramificações, toda a capacidade do corpo de absorver, de sugar os líquidos que tem no nosso organismo. Por exemplo, para o nosso cérebro funcionar, para a nossa fisiologia toda funcionar, o nosso corpo precisa de água, precisa de líquidos. Se a gente não ingere 2, 3 litros de água por dia, o que os coletores renais fazem? Eles absorvem o líquido que está nas pernas, no sangue, nos intestinos. Os coletores renais, eles coletam todo o líquido que está no corpo. Mas a pessoa que está
com os coletores renais ativados, que eles não estão funcionando bem, o que faz? Eles não funcionam, eles não coletam essa água que está nesses órgãos. Então, por exemplo, você tem em pés inchados. A gente tem sintomas de vez em quando de coletores renais ativados. O dia que a gente fica muito sentado, ou mesmo tem dias que a gente viveu normalmente, a gente percebe que a gente tem, o nosso corpo está mais inchado, a gente sente mais dificuldade nas articulações, né? Depende muito da percepção de cada pessoa. Tem pessoas que falam, não, meus rins funcionam 100%, eu não tenho problemas renais. Só que durante a noite a pessoa levanta 7 vezes para ir ao banheiro. Isso não é normal. A pessoa que vai muito ao banheiro à noite já é um sinal de que está com os coletores renais ativados durante o dia. O rim só funciona enquanto ela está dormindo. Tem muitos sintomas que aparecem. A pessoa que tem muita frieira, a pessoa que tem alergia na pele, e quando, por exemplo, a pessoa diabética ou pré-diabética, ou quando nem sabe que tem diabetes, nós temos muito fácil assadura no corpo. Por exemplo, um elástico aperta, e as etiquetas da roupa incomoda, tudo incomoda na pele, tudo irrita. Isso já é um sinal de coletores renais ativados, porque a pele está muito seca, ela não está hidratada e tudo que enrosca, tudo que encosta, tudo que faz uma frição faz com que nossa pele gere uma irritação, né? Então, quando nossos coletores renais não estão bem equilibrados, faz o corpo reter líquidos. A pessoa que tem os coletores renais ativados, que nem era o meu caso, quando eu engordei muito aos 20 anos, foi porque eu estava me sentindo muito solitária, muito sozinha. Eu morava no Paraguai com minha família, muito chucra, muito medrosa, só sabia falar alemão e fui morar no Rio Grande do Sul, mais de 1.000 quilômetros de distância, sem telefone, sem dinheiro e sem pessoas conhecidas. Eu fui com o intuito de estudar, mas eu não imaginei como seria isso. Então, foi uma escolha minha, só que porque os rins fizeram isso comigo? É um jeito de eu não me sentir tão sozinha, porque parece assim meio estranho da gente explicar assim numa live rapidinho, mas nós funcionamos igual o peixe. Então, quem conhece o peixe, quando tira ele da água e deixa ele no sol um tempo, no calor, o que acontece com o peixe? Ele estufa, ele enche de líquido, para que, mesmo que ele está fora da água, ele cria líquido. Um outro animal também na natureza fica ali no sol quente, ele estufa, ele enche de água. E o nosso corpo é do mesmo jeito. Se a gente fica fora do nosso habitat natural, o nosso corpo começa a produzir água, a acumular água. E isso quer dizer o quê? Que os rins não estão eliminando a água que deveria ser eliminada, né? Então, esse é um processo silencioso, a gente não percebe. Normalmente, os coletores renais só dão sinal quando você tem câncer, quando você tem uma inflamação crônica, quando você passou quando você emagrece, por exemplo, se você emagrece 30 quilos em pouco tempo, você vai ter dor nos rins, dor nas costas depois, porque os coletores renais tiveram que trabalhar em excesso. Aí forma cálculos renais, forma pedra no canal, nos canais do uréter, né? Então, nesse momento que a pessoa se sente doente, sente dor. Então, normalmente é um processo silencioso, a pessoa não percebe, mas esses sintomas que eu descrevi aqui, excesso de peso, nossa, tem muitas doenças, por exemplo, elefantíase. A minha família tem muitas pessoas, primos mais distantes, que têm as pernas, o corpo, mas principalmente as pernas com elefantíase, né? É excesso de líquido ali em locais acumulados. Tem pessoa que que junta gordura na cintura. Cada um tem seu lugar que a pessoa vai acumular gordura, acumular líquido até se transformar em gordura, né? Então, o corpo deveria eliminar e não elimina, porque a pessoa está se sentindo muito sozinha, muito perdida, como um peixe fora da água.
Esse é o primeiro conflito que faz as pessoas aumentarem de peso. Então, se você se sente sozinha, se você tem dificuldade de conviver com as outras pessoas, é um sentimento lá dentro, muito escondidinho, né? Porque quando me diziam antes se eu me sentia sozinha, eu dizia, não, eu sou muito feliz sozinha, eu gosto antes só do que mal acompanhada. Então, depende da frase que você fala, você já está dizendo que você tem dificuldade de conviver com outras pessoas. E a pessoa que tem os coletores renais ativados, ela tem problema de diabetes mais tarde, problema de pressão alta, ela tem muitas outras doenças que vêm por causa, estão relacionadas com isso, né? Mas vamos ao segundo conflito, que é o conflito que está diretamente associado com a diabetes, é o conflito do glucagon. O glucagon é o hormônio que produz, que ativa, é uma glândula, né? Então, a queda do glucagon, quando o corpo produz menos glucagon, essa pessoa tem o sintoma da hipoglicemia, a diabetes baixa. E isso, normalmente, é, a gente não aprende que isso é uma doença, diabetes baixa. Diabetes que você fica 4, 5 horas em jejum, você começa com fraqueza, com tremedeira. Você acorda de manhã e você, meia hora depois, se você não tomou café, você já está sem força, sem energia. Eu vivi a vida toda com essa fraqueza, com pressão baixa. Eu não saía de casa para trabalhar em nenhum momento da vida sem levar um doce na bolsa, um lanche, porque eu sabia que depois, 2 horas depois da última refeição, como eu habituei a tomar bastante água por causa dos problemas renais, eu sabia que eu precisava comer doce porque iria me dar a pressão baixa. Eu não sabia que era hipoglicemia, esses quase desmaios que eu vivi a vida toda, né? Então, a gente, quando tem hipoglicemia, a gente come um doce, em questão de 15 minutos a gente se sente revitalizada, né? E isso, enquanto a gente é nova, não tem problema nenhum, parece que não tem problema nenhum, só que faz a gente acumular peso e faz a gente se tornar diabética, principalmente quando chega na menopausa, essa hipoglicemia se transforma em hiperglicemia. Na menopausa, normalmente é a fase da transformação disso, mas não é uma regra. Muita gente já, lá para os 40, 45 anos, já se transforma em diabetes, né? Então, eu cheguei depois dos 55, que foi que eu virei diabética e também durante as gravidez, né? Nas 3 gestações que eu tive diagnóstico de diabetes elevada e, fora isso, sempre diabetes muito baixa, por causa desse conflito do glucagon. E esse ele vem das situações de medo, de nojo, de situações que a gente não consegue, né, aceitar na vida, né? Então, eu sempre fui uma pessoa assim de rejeitar as outras pessoas, de rejeitar o meu passado. Eu vivia com desgosto de ser da família que eu sou, né? Eu tinha desgosto por eu ser eu mesma, né? Então, esse desgosto de não ter autoestima, isso dificilmente as pessoas associam com a causa da hipoglicemia. Em nós mulheres, esse geralmente é a causa da nossa diabetes. E aumento de peso também, né? O terceiro conflito que a medicina germânica explica é o conflito de contrariedade, né? Essa pessoa que vive situações de contrariedade, quais os sintomas que ela tem? Fígado, tira a vesícula, ou gordura no fígado, ou tem problema de digestão, né? Então, tem comidas que ela não gosta, cheiros que ela não suporta, porque o fígado rejeita muito, é o que dá o sintoma, né? Mas essa contrariedade, o que que é esse conflito de contrariedade? Ele vem da disputa de território. São aquelas pessoas que têm muita comparação, muita rivalidade, é, parece assim que o outro está sempre tomando o meu lugar. Eu estou aqui, eu conquistei, eu comprei essas coisas para mim e o outro está tomando de mim. Então, é sempre situações indigestas. É aquela pessoa que está sempre se vitimizando também, que está sempre não conseguindo digerir o que acontece com ela, né?
Então, essa disputa por território ali, nesse caso, também chega a diabetes, porque o diabético não aceita ficar, a disputa de território, a gente perde dinheiro, a gente joga dinheiro fora, a gente não consegue administrar, e nós diabéticos, a gente, quando diante de situações que não dão certo, a gente não consegue se adaptar, a gente é muito controlador, a gente não consegue digerir que a vida real não é do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Então, esse conflito de contrariedade faz o nosso corpo não digerir, não expulsar. Aí tem o intestino preso, o intestino solto demais, de repente tem que tomar laxante, de repente o intestino não prende mais. Então, a pessoa tem sempre sintomas relacionados a situações com o sistema digestivo. O outro conflito que também causa obesidade, que é o quarto conflito, não menos importante, é o conflito de autodesvalorização. A pessoa sente, pensa, percebe a vida como assim: eu não tenho valor. Todo mundo é mais importante do que eu. Eu não consigo fazer o que os outros fazem. Ah, parece que para o outro é tudo mais fácil, né? Então, o que que o corpo faz? Eu vou tornar essa pessoa mais forte, eu vou dar peso para ela, porque ela está muito pequena, muito insignificante, ela está se desvalorizando, ela não está dando conta. Então, o que que o corpo faz? Ele quer salvar a tua vida. Lembra que eu falei no começo? Tudo que nosso corpo faz tem o objetivo de fazer com que a gente sofra menos. Então, se a pessoa está no sofrimento, autoestima lá no, embaixo do calçado, é, sente que ela não consegue fazer nada que vale a pena. Marido não parece que não dá valor. A pessoa está sempre buscando ser valorizada pelo outro. A pessoa que investe muito mais na aparência física, no externo, para que as outras pessoas olhem para ela, né? Então, essa pessoa também tem muito facilidade em fazer dietas e emagrecer rapidamente, porque o efeito sanfona, ele funciona. A pessoa está, porque ela precisa sempre agradar os outros, ela precisa parecer bonita, precisa aparecer como atraente, né? Então a pessoa se consegue fazer dietas radicais, consegue parar de se alimentar, faz aquela dieta lá do totalmente livre de tudo que engorda e funciona, consegue diminuir 20 quilos em pouco tempo. Mas o que que o corpo entende? Essa pessoa está morrendo porque ela está sumindo, ela está ficando muito fraca. E toda pessoa que faz dieta muito rigorosa, ela tem e tende a ir para anemia, porque o nosso corpo precisa de nutrientes. Nosso corpo estava acostumado com nutrientes. Aí, porque quando você está fazendo dieta, você sente tremedeira. É o corpo dizendo, está na hora de você comer. Você sente fraqueza. O corpo está te avisando, você não comeu. Então, você tem vontade de comer doce. Está na hora de você comer, você está com falta de nutrientes. Então, esses recados que o corpo dá quando a gente faz uma dieta são recados de que está faltando algo já nas nossas células. Então, por isso que para a gente emagrecer, se a gente faz coisa rápida, o nosso corpo vai reagir. Ele vai salvar a nossa vida, né? Então, a pessoa que faz um programa, faz algo assim para emagrecer muito rápido, vai na academia e malha todos os dias, não tinha o hábito de malhar. De repente, pega um personal, eu também frequento a academia, né? Porque eu preciso manter a minha força, as minhas atividades em dia, né? Porque ninguém sobrevive se não se movimentar. Olha o tamanho do nosso corpo, quantos músculos nós temos, quantos ligamentos, quanto capacidade de movimentar que a gente tem. E se a gente não se movimentar, a gente está dizendo, meu corpo não foi feito certo. Eu tenho um monte de musculatura e não gosto de usar. Eu estou desgostosa com o meu corpo. Tá lá o conflito do glucagon de novo, né? Então, nosso corpo ele funciona perfeito. Se tem alguma coisa faltando, ele vai suprir com outra coisa, né? Então, se você tem excesso de peso,
sozinha ou fazendo dieta, você pode escolher vários caminhos. Só que se você não olhar para a causa biológica, por que teu corpo precisou fazer você ficar tão pesada, você vai recuperar todo esse peso de novo, né? E se você quiser tirar uma dúvida, também vai lá no Google e escreve quantas pessoas que fazem bariátrica mantêm o peso depois, o peso ideal, sem ter doença. Quanta porcentagem? Ali você já vai ter uma resposta do que funciona e do que não funciona. Por quê? Porque a pessoa que faz uma cirurgia agressiva e não trata o emocional, o psicológico, todo o componente, todo o nosso jeito de funcionar, o corpo vai entrar em ação para produzir de novo gordura para que essa pessoa sobreviva, porque ela vai ficar com anemia, ela vai ficar com fraqueza, com alguma intolerância alimentar. Então, quando a pessoa faz algo mais radical, ela precisa também tratar o emocional para que o corpo não entre em ação para salvar a vida dela, né? Então, se você tem alguma dúvida quanto a isso que eu trouxe hoje, é, a explicação das 5 leis biológicas, você encontra outros professores também que ensinam sobre isso, mas se você entender as 5 leis biológicas, todas elas são importantes, mas a que resume mais é a quinta lei biológica. Eu tenho uns vídeos antigos também gravados aqui, né? As leis biológicas explicam por que o nosso corpo faz o que faz. Nosso corpo sabe que precisa salvar nossa vida. E se nosso corpo não soubesse, o ser humano também já estaria extinto. Nós ainda existimos porque o nosso corpo faz o que precisa ser feito, né? Então, hoje, na atualidade, agora, 2025, o mundo está acelerado, o mundo está tudo acelerado, só que o nosso metabolismo, o nosso corpo, não muda o funcionamento, não muda o jeito de funcionar. Então, a gente precisa buscar um equilíbrio na nossa vida real com a nossa vida, da nossa fisiologia. Se você sente que você não está conseguindo manter o seu corpo da forma que você deseja, busque ajuda. Alguém vai poder te orientar, mas é importante que seja alguém que faça ver a causa real, né? A causa do porquê da tua psique, porquê da tua biologia, porquê das tuas emoções estarem fazendo isso com você. Não é por acaso, porque se você ignorar as mensagens do teu corpo, ele vai mandar mensagens de uma forma diferente, né? Então, isso a gente vê, todas as pessoas que têm problemas de saúde, a gente já vê o que o corpo fala. O nosso corpo não sabe mentir. A nossa cabeça, nossa fala, nosso pensamento conta muitas histórias. Não, eu não como doce, não, eu sou uma pessoa equilibrada, minha mente, minhas emoções estão tudo bem, mas eu peso 90 quilos, né? Mas meu peso ideal seria 60 quilos. Algo não está equilibrado. Eu também achava que eu era uma pessoa equilibrada com 90 quilos, mas lá dentro de mim eu sabia que eu estava sofrendo, que eu não estava feliz com a vida que eu levava, né? Então, é isso que eu tinha para hoje. Então, lembrando de novo, se você não está inscrito, se você achar que esse conteúdo foi diferente, foi interessante para você, envie para aquela outra pessoa que também pode gostar. Um abraço, até logo mais.